A mulher que tocou o manto de Jesus, uma história de fé, coragem e milagre. Imagine viver 12 anos sofrendo, 12 anos de dor, 12 anos de isolamento, 12 anos sendo rejeitada pela sociedade, 12 anos gastando tudo o que você tinha em médicos que não conseguiam te curar. Esta é a história real de uma mulher cujo nome a Bíblia não revela, mas cujo ato de fé mudou sua vida para sempre. Hoje, você vai conhecer uma das histórias mais tocantes e poderosas das Escrituras. Uma história que nos ensina sobre perseverança, fé inabalável e o poder transformador de um único toque em Jesus. Era uma manhã comum em Cafarnaum, mas para ela era apenas mais um dia de tormento. A mulher acordou sentindo aquela fraqueza familiar, aquele cansaço que penetrava até os ossos. Há 12 longos anos ela sofria de um fluxo de sangue contínuo. Para entendermos a dimensão do seu sofrimento, precisamos conhecer o contexto daquela época. Segundo a lei de Moisés, em Levítico 15, 25, 27, uma mulher com fluxo de sangue era considerada impura. Isso significava que ela não podia tocar em ninguém, não podia participar das celebrações religiosas, não podia entrar no templo. Qualquer pessoa ou objeto que ela tocasse também se tornaria impuro. Imagine o isolamento, imagine a solidão. Seus amigos se afastaram. Sua família precisava manter distância. Ela vivia como uma fantasma, invisível aos olhos da sociedade, existindo apenas na sombra da rejeição. Mas o sofrimento não era apenas social. Marcos 5:26 nos revela algo ainda mais doloroso. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de muitos médicos e havia gastado tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Todos os seus recursos foram consumidos, toda sua esperança foi testada, toda sua dignidade foi questionada. E depois de gastar tudo, depois de tentar todos os tratamentos disponíveis, ela estava pior do que antes. Foi então que ela ouviu. Entre os sussurros da multidão, entre as conversas nas ruas, um nome começou a ecoar: Jesus de Nazaré. Ela ouviu histórias extraordinárias, um homem que fazia cegos enxergarem, um rabino que curava leprosos, um profeta que libertava endemoninhados. As notícias se espalhavam como fogo. Jesus estava curando todos que vinham até ele. Algo despertou dentro do seu coração. Era pequeno no início, frágil como a chama de uma vela ao vento, mas era algo que ela não sentia há muito tempo: esperança. A Bíblia nos diz em Marcos 5:27, quando ouviu falar de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Parece simples, não é? Mas esta decisão foi revolucionária. Ela decidiu violar a lei, ela decidiu arriscar tudo. Por quê? Porque a fé verdadeira nos leva além das nossas limitações, além dos nossos medos, além do que é socialmente aceitável. Naquele dia, Jesus estava passando pela cidade. A notícia se espalhou rapidamente. Jairo, um dos principais da sinagoga, tinha vindo suplicar que Jesus curasse sua filha que estava morrendo. Jesus concordou em ir até a casa dele. A mulher soube que era sua chance. Talvez a única, mas havia um problema gigantesco: a multidão. Lucas 8:42 nos diz: as multidões o comprimiam. Havia tanta gente que mal se conseguia caminhar. Pessoas empurrando, gritando, querendo tocar Jesus, querendo sua atenção. E ali estava ela, fraca, exausta, depois de 12 anos de hemorragia. Como ela conseguiria chegar até ele? Mas então algo notável acontece. Ela não pensa em chamar Jesus. Ela não planeja pedir que ele ore por ela. Em vez disso, ela faz algo extraordinário. Marcos 5:28 revela seu pensamento, pois dizia: se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. Que fé tremenda! Ela não precisava de um sermão, ela não precisava de uma oração elaborada. Ela acreditava que simplesmente tocar a borda do manto de Jesus seria suficiente. Esta é a fé que move montanhas.
Esta é a fé que abre céus. Esta é a fé que Jesus procura em cada um de nós. A cena é intensa. A multidão comprime Jesus de todos os lados. O barulho é ensurdecedor. Todos querem algo dele. E no meio daquele caos, uma mulher doente, tremendo, se arrastando entre as pernas das pessoas, estica sua mão esquelética. Seus dedos alcançam a borda do manto de Jesus. E acontece. Marcos 5:29 descreve: imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Imediatamente, não gradualmente, não depois de alguns dias. Naquele exato momento, 12 anos de sofrimento terminaram. 12 anos de dor desapareceram. 12 anos de vergonha foram apagados. Ela sentiu em seu corpo. A força voltou. A cor retornou ao seu rosto. A vida fluiu novamente em suas veias. Ela estava curada. Talvez ela pensasse em se esconder na multidão, em desaparecer silenciosamente com seu milagre. Afinal, ela tinha violado a lei ao tocar Jesus estando impura. Ela poderia ser punida, mas então acontece algo inesperado. Jesus para. No meio daquela multidão comprimindo, ele para e pergunta: quem tocou em mim? Lucas 8:45. Os discípulos ficam confusos. Pedro até responde com lógica: mestre, a multidão te comprime e te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas Jesus sabia. Ele sentiu. Lucas 8:46 registra suas palavras: alguém me tocou. Percebi que de mim saiu poder. Havia uma diferença entre ser empurrado pela multidão e ser tocado com fé. Milhares estavam ao redor de Jesus, mas apenas uma pessoa o tocou verdadeiramente. A mulher percebe que não pode se esconder. Lucas 8:47 descreve: então a mulher, vendo que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e, prostrando-se aos seus pés, declarou diante de todo o povo porque o havia tocado e como fora instantaneamente curada. Tremendo, imagine o medo, imagine a vulnerabilidade. Mas ela teve coragem, ela se apresentou e contou toda a verdade. E então vêm as palavras mais lindas que ela já tinha ouvido. Palavras que todo coração ferido precisa ouvir. Palavras que ecoam através dos séculos até nós hoje. Jesus olha para ela com compaixão e diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5:34. Filha, ele a chamou de filha. Por 12 anos, ela foi rejeitada, isolada, considerada impura. E Jesus, diante de toda aquela multidão, a chama de filha. Ele restaura sua dignidade. Ele restaura sua identidade. A sua fé a curou. Jesus não atribui a cura ao acaso. Não foi sorte. Não foi apenas seu poder operando automaticamente. Foi a fé dela que ativou o poder de Deus. Vá em paz. Depois de 12 anos de tormento, ela finalmente pode ter paz. Paz com Deus, paz com a sociedade, paz consigo mesma. Fique livre do seu sofrimento. Não apenas curada temporariamente, mas completamente livre. Livre para viver, livre para sonhar, livre para pertencer novamente. Esta história não é apenas sobre uma mulher que viveu há 2000 anos. Esta história é sobre cada um de nós. Quantos de nós estamos vivendo com um sofrimento que parece não ter fim? Quantos já gastamos nossos recursos, nossa energia, nossa esperança tentando resolver algo que parece impossível? A mulher do fluxo de sangue nos ensina lições poderosas. Primeira lição: nunca desista da esperança. Depois de 12 anos, quando toda a lógica dizia para aceitar sua condição, ela escolheu acreditar. Romanos 15:13 nos lembra que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Segunda lição: a fé requer ação. Ela não apenas acreditou, ela agiu. Ela se arrastou entre a multidão. Ela estendeu a mão. Tiago 2:17 declara: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Terceira lição: Jesus se importa com você individualmente.
No meio de uma multidão enorme com uma emergência urgente, a filha de Jairo estava morrendo, Jesus parou para aquela mulher. Ele não estava ocupado demais, ele não estava apressado demais. Você não é apenas um número para Deus, você é importante. Quarta lição: a fé ativa o poder de Deus. Hebreus 11:6 nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quinta lição: Jesus restaura completamente. Ele não apenas curou sua doença física, ele restaurou sua dignidade, sua posição social, sua identidade. Ele faz o mesmo por nós. Amigo, amiga que está assistindo a este vídeo agora, talvez você esteja passando pelo seu próprio vale de sombra. Talvez você tenha seu próprio fluxo de sangue, uma situação que parece não ter solução, um problema que já dura anos, uma dor que ninguém mais entende. Eu quero que você saiba, Jesus ainda é o mesmo. Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo poder que curou aquela mulher está disponível para você hoje. Talvez você precise, como ela, dar um passo de fé. Talvez você precise se arrastar entre os obstáculos que a vida colocou no seu caminho. Talvez você precise estender sua mão, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo quando tudo parece impossível. Mas eu garanto a você, baseado nesta história e em inúmeras outras nas Escrituras, quando você toca Jesus com fé genuína, algo acontece. O poder de Deus se move, milagres acontecem, vidas são transformadas. Jesus está te chamando de filho, de filha hoje. Ele quer restaurar sua dignidade. Ele quer curar suas feridas. Ele quer te dar paz. Ele quer te libertar do seu sofrimento. A pergunta não é se ele pode. A pergunta é: você vai estender sua mão em fé? Se esta história tocou seu coração, se você quer continuar conhecendo histórias poderosas da Palavra de Deus, que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida, eu tenho um convite especial para você. Inscreva-se no canal Viver na Palavra hoje. Toda terça-feira, nós trazemos uma nova história bíblica contada de forma profunda, emocional e com aplicação prática para a sua vida. Histórias que vão fazer você enxergar a Bíblia de uma forma nova. Histórias que vão alimentar sua alma e fortalecer sua caminhada com Deus. Clique no botão de inscrever, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like se esta história abençoou sua vida. Nos comentários, compartilhe. Qual parte desta história mais tocou você? Você tem um testemunho de fé e superação? Compartilhe conosco. Vamos edificar uns aos outros através de nossas histórias. Lembre-se, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Nos vemos na próxima terça-feira com mais uma história incrível da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você poderosamente. Viver na Palavra hoje, porque a Palavra de Deus transforma vidas.